Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos à leitura de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. O reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel. Diz o texto: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um posto ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então aqui nós vemos algo interessante. Primeiro vai mostrar que Acabe não somente fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mas ele ainda foi além. Então, na vida pecaminosa, sempre o homem pode ir além, pode ir um pouco mais. Então é muito cuidado. Amém? Eu vejo crentes que eles começam a brincar com o pecado, eles começam a fazer coisas leves, daqui a pouco vão dando margem para outras coisas e daqui a pouco estão pior do que aqueles que não têm aliança com Deus, principalmente nos pecados morais, naquilo que traz a questão moral, a questão do caráter, a questão dos relacionamentos sexuais ilícitos, vai cada vez mais profundo. Então, é muito importante nós observarmos isso aqui, amém? É algo interessante. Asa começou a reinar em Judá enquanto Jeroboão ainda estava no trono de Israel. Continuou a reinar no sul, enquanto o norte era governado pelos reis Nabade, Baasa, Elá, Zinri e Onri. Asa ainda estava reinando quando Acabe, o sétimo e pior rei de Israel, começou o seu governo. Então, aqui no versículo 33, vai dizer que Acabe foi um dos piores reis de Israel, o filho de Onri, o sétimo nessa lista de reis. Então, nós observamos aqui que por ter casado, né, com Jezabel, era a filha do rei dos Sidônios, e ele também levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Ele não achou pouco e edificou em Samaria um templo para Baal. Fez um altar, fez um poste ídolo, trouxe, quando Jezabel veio morar em Samaria, os sacerdotes de Baal, e Jezabel também foi uma rainha muito má. Ela perseguiu os sacerdotes do Senhor, perseguiu os profetas do Senhor, e foi uma mulher assim que, quando se fala em Jezabel, não se tem uma boa referência. Amém? O versículo 31 diz: Tomou por mulher a Jezabel. Essa esposa era uma zelosa partidária do culto a Baal. Ao casar-se com Jezabel, Acabe acabou endossando esse culto idólatra e imoral. Então é muito importante nós observarmos isso. O culto a Baal realmente era terrível, eram práticas assim que de mutilação, práticas de sacrifícios humanos e práticas também de cultos sensuais, né? Então prostituição, muitas coisas erradas, e isso irritava muito ao Senhor. Imagina, o povo de Deus que tinha uma aliança com Deus, debaixo de um rei mau, perverso, que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E não somente isso, mas foi pior do que todos os que os seus antecessores, que já fizeram mal, já irritaram ao Senhor. Esse ainda fez coisa muito pior. Então é muito importante nós observarmos isso aqui e vermos, né,
que nós precisamos ter muito cuidado para com a nossa vida espiritual, irmãos. A Bíblia diz para nós sermos santos, porque o Senhor é santo, e nós precisamos, nesses dias, buscar essa santificação. Amém? Porque sem a qual ninguém verá o Senhor na sua vida. Nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, precisamos nos santificar a cada dia e crer que o Senhor irá nos guardar de tropeço, que o Senhor irá nos proteger de quedas, amém? De insensibilidade espiritual, de apatia, de mornidão. Nós precisamos estar constantemente mexendo nas brasas do altar, sondando o nosso coração, confessando os nossos pecados uns aos outros quando pecarmos, amém? E não darmos uma de vítima, não darmos uma de coitadismo, não darmos uma de pessoas que nós vemos que vão se entregando à alma, se entregando a sentimentos que não vale a pena se entregar e daqui a pouco estão cometendo as coisas que eles mesmos, julgaram nos outros, as coisas que eles mesmos condenaram nos outros e definhando na sua vida espiritual. Então, tanto Acabe traz esse ensinamento para nós, como sua mulher, muito cuidado com as relações mistas. Não há união entre luz e trevas, entre Cristo e o maligno. E nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ter muita sabedoria nesse caso, amém? Hoje nós vemos que as pessoas começam a ter relacionamento, começam a ter sociedade com pessoas que não deveriam ter, porque não comungam da mesma fé, não defendem os mesmos valores. E no início não, tudo parece maravilha. Mas lá na frente, com o passar do tempo, acaba se desgarrando dos caminhos do Senhor, acaba enfraquecendo na sua fé e vai sofrer amargamente os frutos das suas escolhas. Aquilo que resolveu escolher, aquilo que resolveu fazer e seguir, infelizmente, vai ficar debaixo de jugo, debaixo de muita pressão, e essa não é a vontade do Senhor. Então, nós precisamos tirar grandes ensinamentos da leitura deste período da Bíblia, amém? Nós precisamos observar os erros que esses reis cometeram, levando também o povo a cometer os mesmos erros, e por causa disso sofreram as consequências do seu pecado, Sofreram tudo aquilo que padeceram por causa que se afastaram dos caminhos do Senhor, abandonaram o culto fiel a Deus, a adoração fiel a Deus e seguiram a deuses com D minúsculos que na verdade não são deuses, ídolos, amém? Demônios na verdade, que vão estimular os homens a fazer as coisas mais horrendas, mais hostis e mais, vamos dizer assim, que irritam ao Senhor. Então nós precisamos nos guardar disso, amém? E é interessante, aqui na leitura o escritor ele vai dar uma pausa no comentário dos reis e ele vai falar um pouco agora a respeito do ministério profético, amém? E vai aparecer um profeta, um homem de Deus, que vai confrontar de forma veemente a Acabe, a Jezabel, os seus profetas, o culto pagão, e vai ser muito bem sucedido. O nome desse profeta é o profeta Elias. E nós vamos comentar um pouco agora a respeito desse profeta, o profeta Elias. Vamos falar um pouco também a respeito do seu servo Eliseu, amém? E é interessante porque nós vamos ver que quando Deus age na terra, ele age através de seus profetas, ele age através de seus ministros. Irmãos, como os ministros nesses dias não têm sido ouvidos, têm sido desafiados, muitas vezes até virado chacota, como as coisas santas, as coisas de Deus, as pessoas têm levado na brincadeira. Isso não é coisa de hoje, amém? Foi assim nos tempos de Noé, foi assim nesse período que Deus levantou profetas, e nós vemos aqui, até mesmo no período de Josué, que Josué tinha profetizado quando destruiu Jericó e disse: se alguém edificar essa cidade, quando lançar os fundamentos, morrerá o seu primogênito, e quando acabar, o seu último será morto. E é interessante, diz aqui nos dias de Acabe, Hiel, o belemita, edificou a Jericó, e quando lançou os fundamentos,
morreu Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Os homens de Deus, a palavra de Deus, precisam ter muita consideração, nós precisamos ter santo temor e tremor diante dessas autoridades que Deus levanta sobre a terra para ser sal e luz nesse mundo de trevas e de podridão. Amém? Então, fica conosco. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Fazendo assim, você nos leva a alcançar mais pessoas com esse comentário bíblico, com essa leitura bíblica. Amém? Com esse tempo que nós estamos tendo aqui precioso na presença do Senhor para conhecermos mais a respeito das Escrituras. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.